Bom dia a todos. A aula é daqui a pouco, só vamos esperar Lília Moraes entrar na sala. É uma aula aberta, onde estaremos comungando EBA A60, possíveis tridimensionalidades, com a comunidade e trazendo um artista para o nosso ambiente de sala, nossa comunidade. Bom dia, Lili. Bom dia. Obrigada pela música.
Bom dia, meu povo! Mais uma edição desse Encontro das Artes. E hoje eu trago uma novidade. Não é o Encontro das Artes comum. Não é um dia comum. Hoje é dia de Iansã, na Bahia. Eu fiz uma homenagem agora a Iansã. E a Lília Moraes. Primeiro que essa disciplina, esse Encontro das Artes, está integrando uma disciplina hoje que a gente está dando na UFBA nesse semestre suplementar, que chama EBA A60. Então, é uma disciplina que trabalha possíveis tridimensionalidades em telepresença. Então, é isso que eu procurei associar esse momento que a gente está vivendo, de pandemia. Respirar, gente. E conectar o que eu já estava fazendo, que é o Encontro das Artes, com esse momento de sala de aula, que eu acho muito importante. Eu me inspiro muito em Joseph Beuys, que na década de 70, ele propôs uma universidade livre, né? Onde as pessoas que quisessem estudar, que tivessem interesse, podiam. Foi uma loucura para a época, imagina para hoje, né? Naquela época já foi um grande problema. Hoje talvez nem tanto, mas a gente tem essas referências importantes, porque Joseph Beuys, ele trabalhou o princípio de escultura social, que vai além do objeto físico, né? Entra pelo corpo, entra pela interatividade, pela inclusão, né? E hoje eu trago aqui essa grande artista, Lília Moraes, que é uma figura que esteve presente em minha vida. É muito emocionante estar com Lília, porque a trajetória de Lília foi praticamente a mesma que a minha. Só que ela foi ainda mais lutadora, mais guerreira. E não foi à toa que a gente está fazendo essa live no dia de Iansã, né? Que eu vejo Lília como um Iansã retada, que quebrou barreiras, rompeu obstáculos de casamento, de tudo, para dar um abraço à arte, para comungar e casar com a arte. Fez cursos em vários locais. Eu vou fazer uma trajetóriazinha, vou mudar, tirar o foco de mim. Agradecer aos alunos que estão. Tem 8 alunos na sala de aula, Lília. E essa live hoje vai ter um pouco de pergunta, né, minha gente? Bom dia a todos. Eu já vi que tem aqui, eu tô meio ceguinho, mas tem... Deixa eu ver, quem é que tá aí? Deu uma acenada. Põe o óculos. Aqui, eu... Alexandre Pimenta. Alexandre Pimenta tá aí, Rufino tá aí. E eu espero que a turma toda, que tem umas 12 pessoas, esteja aí até do meio para o final, pelo menos. Eu vou mudar o foco de mim para um PowerPointzinho que eu fiz, só para nos guiar, porque é muita coisa que essa mulher já fez, viu? E continua fazendo. Um grande prazer estar com Lília Moraes. Eu vou... A gente tá bem... E além de ser excelente artista, é linda, né, gente? Bora combinar aqui. Eu chamo Lília de Mulher Maravilha. Realmente é a Mulher Maravilha da Bahia.
E Lília é de Vitória da Conquista, só para fazer uma apresentação. Ela é natural de Vitória da Conquista, conterrânea minha. Fomos colegas de colégio, de escolinha, aos 10 anos, 8 anos, né? Eu vim para cá em 90, acho que ela veio no mesmo período, ou um pouco antes ou depois, não sei, mas foi muito próximo. Ela fez formação em publicidade, porque imagina, para mim já foi difícil, imagina para a mulher no país que a gente vive, para receber um apoio da família para fazer arte, muito difícil. Então é preciso ter uma família muito esclarecida e com condições para patrocinar esse sonho, né? Lília fez publicidade, trabalhou em várias campanhas, até com políticos, e depois ela resolveu se dedicar inteiramente à arte. Tem outras coisas que ela faz paralelo, lógico, que o artista para sobreviver no Brasil é complicado, mas já fez cursos no MAN, no MASP ou na U. Foi no MASP, Lília? No MASP eu fiz recentemente, mas com a aula online com a Isso Heráclito. Agora, isso. Eu fiz também com a Isso no MAN no passado e com vários outros professores. Fez curso com Edgar Oliva, com Zu Campos. Então, Lília, ela, apesar de não ter cursado Belas Artes, ela trilhou um caminho que basicamente foram dos professores de Belas Artes. Ela foi perseguindo o que ela queria, as técnicas que ela queria, e quando não era com artista, era com um mestre de obra, com engenheiro, com arquiteto. Ela fuçou tudo que ela pôde para ir atrás dos sonhos dela. Eu sou um admirador enorme dessa figura linda, e eu poderia aqui falar outras obras, mas no decorrer eu acho que é melhor eu ir mostrando e a gente falando. Outra coisa importante, assim, que para mim foi assim um pulo. Ela foi fazer um trabalho de praticamente educação com estudantes, imigrantes na França, e recebeu com o retorno, como retorno desse trabalho, um título de doutora honoris causa na França, na universidade... Como é o nome da universidade, Lília? Fala aí, Lília. O título aqui, que é tão complicado, Universidade Libre de Sciences de la Home de Paris. É a Universidade das Ciências... Universidade Livre das Ciências do Homem de Paris. Exato. Tem sua primeira exposição em 95, e vem sendo premiada em 97 com pintura no concurso do Exército. Depois, antes disso, não existiu um paralelo na carreira de Lília, não. Ela já tinha sonho, antes tinha pintura, tinha performance, tudo acontecendo. Não teve um primeiro momento, depois a gente vai conversar com ela, mas pelo que eu vejo de fotos, ela já fazia performance em Vitória da Conquista, lá antes de vir para cá. Depois tem um projeto lindo chamado Mamma Mia, que trata do câncer de mama, onde ela pinta os corpos das mulheres. Aí, para não deixar o homem para trás também, ela fez um Novembro Azul, né? Novembro Azul. E que mais? Tem obras na Igreja dos Mares, uma Via Crucis, que é um patrimônio público hoje, no Parque São Bartolomeu. Esculturas de bustos, ela fez vários, para Jacques Wagner, para Luiz Gama, Eugênio Lira, tudo está na OAB, né? Essas figuras, ela fez o busto dessas figuras. Recentemente, Lília fez uma obra monumental, duas obras. Uma chama Camponesa do Sisal, que está em Coité, né? Isso. E Monumento a Santa Rosa. E fora isso, outras participações em salões na França, Salão de Grand Palais de Bois, como é que é? Eu sei francês. Bienal de Arte Contemporânea na cidade de Braga, em Portugal. E, Lília, agora eu vou dar a palavra para ela. Pode se apresentar, falar com o público. Temos 9 pessoas na sala.
Tá muito ruim as imagens que você está colocando pelo computador. Eu tô pegando do PowerPoint. Será que assim fica melhor? Aqui é um busto da irmã Dulce. Era melhor você... Porque assim, não está dando... Ok. Obrigada, Luiz. Será que é assim, ó? Eu estive... Assim. Já sim. Eu fui no período da Bienal, eu estava lá. Eu fui Assim lá. tá melhor? Não, tá toda falhada. Eu acho que eu teria que colocar bem mais próximo o celular ou inclinar a tela do seu celular, entendeu? Foi em Braga. Melhorou? Melhorou um pouco. Vamos ajustar. Tá muito ruim assim. Melhorou um pouquinho. Agora, daqui não tá tão ruim não, viu, Lili? Então é para mim. Não sei se... Para mim, É, não tô... daqui tá dando pra ver direitinho. Mas, E aí, meu povo, Everton, Santos. Everton, olha só, já que a gente iniciou falando de Yansan, deixa eu falar sobre, logo iniciar de escultura. Aqui é a foto de um artista, Augusto Araújo, que na realidade isso aqui é uma escultura. Ele me pediu para criar uma imagem de Frida como se Frida fosse filha de Yansan. Que ele participou de uma exposição e não queria botar ninguém para ser vestida de Yansan para fotografar. Então, eu fui com ele na Feira de São Joaquim e ele comprou todos os elementos de Yansan. Eu fiz o busto em argila e depois todas essas, como se fosse uma assemblagem, tudo com produtos, folhas, flores. Uhum. É linda essa peça. Agora, essas flores já morreram, ela está toda em cima dessa escultura mais morta, né? Mas a foto ficou o registro. Ficou o registro da obra. Então, assim, como você falou, eu não sou da Escola de Belas Artes. Meu sonho era vir para cá fazer Belas Artes. Mas quando eu cheguei aqui, precisei trabalhar. Não podia cursar, porque era durante o dia, né? E também eu precisava trabalhar, porque a minha família não tinha como me sustentar aqui. Então, eu pagava cursinho, eu pagava moradia, eu pagava tudo para poder estar aqui contra a vontade da minha família, né? Porque, na realidade, o que minha mãe e meu pai queriam que eu ficasse lá em Conquista. E nunca foi o sonho, né, de meus pais, da minha família, que tivesse uma filha artista. Porque filho de pobre ser artista é complicado, né? Não tem como. A gente até vê pessoas ricas, né? Na realidade era assim que era, né? Pessoas que tinham dinheiro, que conseguia estar cursando faculdade de belas artes, né? E curso fora, na França. Mas a minha trajetória foi bem interessante, porque aos 6 anos eu já sabia o que eu queria. 6 anos eu já sabia que eu queria ser pintora, não sabia se isso era ser artista, o que era, eu sabia que eu queria pintar. Eu fui caminhando sozinha, às vezes escondido, porque para minha família não ver, para minha mãe não ver que eu estava pintando, eu pintava escondido, enfim. E quando eu decidi vir embora, no fundo, essa era a minha intenção. Eu vou para Salvador, que lá eu vou conseguir ter a pinta. Mas nunca pensei, assim, eu achei que eu iria entrar numa faculdade de belas artes para aprender tudo, né, para eu poder ser um artista. Mas foi triste para mim, mas enfim, eu busquei outros caminhos. Eu comecei fazendo aula de pintura com o Valdo Robato. Depois eu fui para o MAN, lá no MAN eu tive grandes professores, tive assim, o privilégio de ter aula com Campos, com Isa Muniz, com Aís Heráclito.
com alma, enfim. Oliva também. Então, eu fui privilegiada, mas eu, de certa forma, prejudicava um pouco o trabalho, porque eu precisava fugir do trabalho para fazer essas aulas. E a escultura que eu nunca tinha feito, a não ser de escultura em madeira. Mas argila, essas coisas todas, eu não cheguei a fazer. Mas eu comecei a buscar, depois de um tempo, a curiosidade de fazer com argila, escultura, e com produtos que eu acho, tudo que eu achava pela rua. Aí comecei a frequentar serralharias, frequentar marcenarias, para conversar o que era possível, o que não era possível, conhecer equipamentos, ir para a loja de materiais de construção para conhecer ferramentas. E comecei a criar uma massa. Eu achei que estava criando uma massa para trabalhar, para não precisar de forno para queimar. Porque queimar me custaria dinheiro. Aí criei um bolo. Trabalhei durante 6 meses com essa massa, fui trabalhando, fui colocando produto, fui lendo sobre o que eu poderia para ela não apodrecer, e assim foi. E eu fui fazendo. E no dia quando eu concretizei essa massa, que eu fiz um rosto, eu esperei um dia para jogar ela da altura do 13º andar para ver se ela iria quebrar. E eu joguei e ela não quebrou. Enfim. Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre experienciei. E sempre esperei um momento assim, que horas que eu ia ser artista. Tudo isso que eu produzindo, experienciando, desenhando, fazendo escultura, fazendo pintura, fazendo isso. Mas só que eu não tinha a hora, aquele momento de dizer assim, agora eu vou ser artista. Como até hoje, né? Eu fico... Não é a validação do meu trabalho, tipo, das minhas experiências. Eu digo assim, como você não se formou, como você não tem um título, como que você se coloca na condição de artista? Artista visual, né? Enfim, hoje eu me coloco porque tem as redes sociais, aí eu coloco lá, né? Também artista visual. Mas normalmente eu coloco como publicitária, que foi a minha formação. Mas eu sempre tive, assim, uma coisa em mim, uma certa dor, uma certa tristeza por não ter feito Belas Artes. Aí eu falo, e agora? Por que você não faz Belas Artes? Porque eu ainda não posso, porque preciso trabalhar, porque preciso isso, preciso aquilo. Talvez um dia, quem sabe, eu vá para a Escola de Belas Artes. Mas esse professor de vocês aí me cobra, me ajuda, me dá dicas de leituras, eu vou ler, eu vou estudar. Mas, assim, fica aquele gostinho. Cadê o título? O título que eu tenho é o título de cidadã conquistense. Eu não te falei não, né, Wagner? Que agora eu tenho o título de cidadã conquistense. É? E doutor honoris causa é pouco, é? Na Universidade de Paris. E esse... Ai, pensei que fosse pouco. Não. Quantos artistas queriam esse título por ter feito um trabalho, qualquer coisinha, e você não fez qualquer coisinha, você fez um trabalho social com alunos imigrantes de vários países imigrantes. Então, super ativista, super engajada política e socialmente, entendeu? Então, não se sinta coitadinha, não, que você é maravilhosa. E fazer belas artes é ótimo. Por que eu estou rodeando para falar isso? Para as pessoas que estão dentro da Escola de Belas Artes, os alunos que estão aí, valorizar esse espaço, valorizar esses professores que estão aí. E devorar por mim, porque não estou aí. Então, faça isso por vocês e por mim, porque vale muito. Tá aí dentro, né? Porque você tem tem alguém para lhe dar um caminho. Tudo bem, a falta de um guia para mim foi bom porque eu experienciei bastante e dessas experiências que eu fiz foi a que eu apliquei lá na França e dela que me deu esse título. Então foi um trabalho belíssimo. Eu usei que eu chamei um trabalho ressignificando a inutilidade. A partir dessa massa que eu elaborei, né?
eu comecei a aplicar lá com as mulheres e com os adolescentes. Eles traziam tudo que não prestava mais para eles. Para minha surpresa, eles ressignificam, quer dizer, eles reutilizam, né, o lixo bastante, né? Tem coleta desse lixo. Aqui é que não tem muito. Então, o que eu fiz? Como lá, isso aí foi na França, essa instalação que eu fiz no Museu de Vivence, na França, em Montreuil. Inclusive, tem várias obras, várias esculturas de Marx nesse museu. Tem esse museu tem a primeira peça que foi impressa, né? Que foi os irmãos Lumière que criaram. Esse trabalho aí também faz parte do trabalho do Ressignificando a Inutilidade. Isso é um pé de 1,90 m. Tudo que eu tinha aqui em casa, que era meu, que eu estava me desfazendo, eu coloquei dentro desse pé e depois, com essa massa, eu fiz essa cobertura, né? Essa obra fica no Centro de Cultura A Boca, no Santo Antônio, fica numa parede subindo. Quando você sobe as escadas, você vira, olha à esquerda, está lá, ela está como se ele estivesse subindo a parede. Então, esse trabalho na França, eu comecei, ao invés de pedir lixo, porque eles não tinham lixo, eles trouxessem algo que não significasse mais nada para eles. Significasse assim, não fosse mais útil, mas que eles gostavam de guardar. E a partir dali a gente ressignificou e fez uma obra de arte. A gente começou com uma obra de arte. Então, eu tive assim, testemunho, tive coisas assim fantásticas, do tipo uma mulher que ela foi embora com o marido para a França, ela era de Mali, e o marido abandonou ela na França. Essa é Eros e Psique, essa que vocês estão vendo aí, essa branca. É linda essa peça. Então, essas mulheres foram abandonadas, então elas foram acolhidas pelo governo da França e foram morar nesse foyer. E a França, ela acolhe esses imigrantes, esses refugiados, mas ela quer que ele aprenda a cultura francesa, eles querem que aprenda a língua para entrar no processo de receber a carta e poder trabalhar. Então, olha que coisa fantástica. Eles trazem artistas de fora, ou da França também, para ensinar arte a essas pessoas, para essas pessoas valorizarem a arte. Eu fui com eles para a exposição, fui para eles para museus, né? Visitei com senhoras, e tinha o agravante também da religião, tinha muitas mulheres muçulmanas, que elas faziam a aula comigo, no caso, e elas não falavam, não podiam falar, porque a mulher casada muçulmana não podia conversar com as pessoas. Então, assim, era brasileiro, era assim, estranho para mim. Então, elas queriam saber como eu ali apresentando o trabalho, mas elas estavam muito mais interessadas em saber como é a mulher em um país que não é muçulmano. Como é a mulher no Brasil? Como que é a mulher livre no Brasil? E foi uma coisa que eu falei para elas, e elas chocaram, né? A quantidade de mulheres que morrem no Brasil por conta dessa independência, por conta dessa liberdade, desse empoderamento, né? Então, nós lutamos, as pessoas não veem a luta feminina nesse sentido, mas deveriam ver essa luta como uma luta de fato, uma luta civil, porque a gente luta para estar nesse país, ganhar nosso espaço nesse país, e muitas delas morrem nessa batalha. Na realidade, é uma batalha, morre pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu vizinho, mas porque ela está batalhando para viver, para sobreviver e ter liberdade e um trabalho. Isso assusta bastante elas. E mesmo toda essa história que eu trouxe, a nossa verdade, ela chegou no dia quando terminou o curso e teve a exposição coletiva, muitas chegaram para mim e disseram assim, Lília, me leve, muitas mulheres, me leve na sua mala para o Brasil. Aí eu falei assim, você correu risco, aqui você é protegida no governo francês, vocês têm comida, escola, arte,
uma boa alimentação e tudo, mas elas disseram, mas nós somos muçulmanas aqui, não temos liberdade. E no Brasil nós vamos lutar também. E se a gente morrer, tudo bem, mas a gente vai lutar pela liberdade. Então esse foi um trabalho muito forte para mim, e não só foi eu, tiveram mais 4 artistas, trabalharam com outro tipo de público, mas eu trabalhei com adolescentes na biblioteca, né? Uma biblioteca de lá, era separado para os adolescentes, filhos dessas mulheres, né? Então, eles eram muito fechados, também muçulmanos, né? As meninas, os meninos mais soltos, né? E como uma mulher feminista, né? Como falar com as meninas, como falar com esses rapazes, né? E não ser chamada atenção pela coordenação. Você não pode... Estamos aqui aprendendo a cultura francesa. Eles querem que aprenda a cultura francesa. Mas também eles não querem que eles percam a religiosidade deles. Só tem algumas coisas que são proibidas na França para eles. Que é se fechar. Isso é proibido. E a mulher que vai presa, caso ela esteja usando. Não é o marido que obriga. A maioria das vezes são os maridos que obrigam a usar. Enfim, parte da história. Então, tem algumas esculturas que vocês... que são esculturas que foram feitas para a França, foram expostas lá na França. Umas esculturas que tem panela, umas esculturas que tem liquidificador. Essa daí não, essa é uma escultura... Oline, bora roteirizar essa live. Eu queria, para seguir a sequência do PowerPoint, para não ficar maluco indo e vindo. Então, tá. Bora falar da sua experiência com modelagem, que é um trabalho e de busto também, porque é um trabalho que, queira ou não queira, o artista não vai fazer tão feliz assim às vezes, né? Porque é uma encomenda, não é aquela criação tão espontânea, mas a gente tem que fazer por conta de que a gente tem que sobreviver também da arte. Esse é recente, esse busto foi feito em argila, em que material? Tá. Olha só, para mim fazer busto iniciou com o meu ex-sogro. Ele me pediu para eu fazer uma Vênus de Milo. Eu falei, mas eu não sei trabalhar com argila. Ele falou assim, mas eu quero. Aí eu cheguei, fui na Feira São Joaquim, fui olhando tudo, olhei, entrei. A gente não tinha esse YouTube com tanta força, né? Com tantos cursos. E aí eu fiz o primeiro, eu gostei, ele gostou. E aí depois eu fiz uma senhora, uma velha, e aí eu gostei do resultado. E fui fazendo. Quando foi um dia... Eu fiz Irmã Dulce, eu fiz outros, e alguém gostou. Aí um cara, né, que ia ser um busto oficial de Jacques Wagner, e aí perguntaram se eu sabia fazer. Eu disse, sei. Perguntou se eu sabia fazer, não, porque ele já tinha visto os outros. Lília, eu queria que... Nós estamos aqui fazendo a cotação, queria que você participasse dessa cotação. Participei da cotação, ganhei a cotação, falei, pronto, tá bom, eu ganhei a cotação. E agora, Lia, como é que você vai fazer o busto de Jacques Wagner? Para depois transformar em resina, né? Peguei, ampliei, vou contar como foi que eu fiz. Eu ampliei o tamanho real, a foto, e fui tirando medidas por medidas. Eu acredito que deve ser mais fácil de se fazer. Hoje deve ser mais fácil. Quer dizer, vocês devem ensinar mais fácil. E eu fui fazendo milímetro, tirei, desenhei várias vezes o rosto dele e depois só fui retirando o que era o excesso e medindo com a régua, uma régua flexível. E aí cheguei ao busto, que foi o mais trabalhoso que eu tive, porque eu usei essa técnica. Os outros eu tirei a medida certa, quer dizer, eu tirei a fotografia do tamanho real e fui fazendo já na mão, sem medidas, sem nada, sem muito... Parece que a coisa foi acontecendo facilmente. E eu falei, meu Deus do céu, isso estava na minha mão e eu nunca imaginei que eu faria, né? E foram outros e outros e outros. Por exemplo, os bustos da OAB mesmo,
que estão hoje lá. Eu fiz todos os bustos que estão lá. Eu fico feliz porque foram bustos de homens dos quais eu orgulho ter feito. Não foi assim, foram advogados que lutaram contra a escravidão, que ajudaram a construir a OAB, né? Foi esse advogado que está aí, ele morreu assassinado pelas costas contra grileiros que mataram eles. Então, eram homens de luta, né? De ativismo contra os escravos e contra os invasores de terra. Então, disso eu tenho orgulho. Aí você fala assim, Lili, se pedirem para você fazer um busto de alguém que você não acredita, como é que vai ser? Eu não sei, não pensei. Não tive esse azar ainda. Uma curiosidade você modelou em argila e chegou a transformar isso em bronze, mandar isso para outro estado? Todas as etapas fui eu quem fiz. Nenhuma foi solicitada em bronze. Todas foram solicitadas em resina. Então, eu fiz o molde em silicone, tá? Fui eu quem fiz. Depois eu passei para resina. Aí eu conversei com um cara que fazia barco. Aí eu pedi para ele me dar a noção de como ele laminava os barcos. Ele me deu uma aula de de laminação. Mário Cravo também me ajudou nesse sentido, em laminação. Foi a parte mais assim, que para mim era assim, o Deus nos acuda, que era fazer a escultura em argila é muito fácil, né? Eu pensei, né? Agora, e se quebrar uma peça, um nariz, um olho, e depois a coisa não funcionar, a forma não prestar? Mas eu estou só com o nariz de um deles que quebrou o nariz, na hora de tirar da forma, quebrou o nariz, e aí eu tive que refazer o nariz todo com epox, modelando ele todo com epox. Uhum. Outra coisa, Mário Cravo se não foi o primeiro artista a trazer resina para a Bahia, foi um dos primeiros. E a ensinar ao pessoal de Belas Artes, a Juarez, a turma toda, né? E quer falar um pouquinho esse poeta brasileiro, o Luiz Gama, era filho da escrava Luísa Marim, né? Ativista, né? Esse daí é Moctezuma, ou não, Luiz Gama. Moctezuma não tem nenhuma foto de Moctezuma. Tem não. Agora vamos pular. Em Vitória da Conquista, você já pintava ou você já fazia performance antes da pintura? Eu pintava. Em Conquista, eu pintava. Uhum. Eu pintava, eu fazia minha tela, eu esticava minha tela, porque em Conquista, nessa época, não era muito fácil comprar tela. E tinha um artista lá, Moacir do Prado. Você lembra dele, Moacir do Prado? Lembro, claro. Surrealista. Lembro, sim. Ele é um surrealista bacana, trabalha na prefeitura, é um cara assim, lutador, tem 6 filhos, todos os 6 filhos tem síndrome de Down, imagine que luta. Então ele me ensinou a fazer a base da tela, me ensinou a esticar, só que nessa época eu esticava com aquele chulhadeira, aqueles preguinhos, sabe? De cobre. Eu não de cobre. Tinha rocama, então eu esticava com aquilo ali. Eu devia ter, sei lá, 14 anos. 13. Nós não trouxemos, explicar que nós não trouxemos pintura de Lilian, porque o foco da disciplina é escultura, mas o Instagram dela tem muito trabalho de pintura. Tem bastante. Vamos falar um pouco de performance. Essa performance. Que essa aí você fez em Vitória da Conquista, né? Essa performance é uma performance que eu me orgulho muito. Foi ocupada toda uma praça, a Praça 9 de Novembro foi toda ocupada. Eu construí uma casa nessa praça em madeira, né? No mesmo dia da performance. Aí eu pintei ela toda de preto e coloquei
essas pessoas que estão em forma de caveira são os camponeses conquistenses, simbolizam os camponeses, né? E estava tendo um congresso lá, que o nome do congresso era Não Comemos Carvão. Então, o que eu fiz? Eu comprei carvão na cidade, trouxe todo coentro, essas coisas que estão feitas na redondeza em Conquista. Para quem conhece Conquista, sabe onde é que é a Lagoa das Flores. E a Lagoa das Flores é onde moram os camponeses que vivem, né, de coentro, alface, né, e vende tomate, vende essas coisas para a cidade. E aí eu plantei isso dentro do carvão, porque inicialmente o eucalipto foi colocado em Conquista para suprir, né, o carvão, né, que toda a cidade precisa desse carvão, e da madeira para marceneiro trabalhar, né, de construção. E isso é comum nas cidades, ter um plantio, né? Mas só que Conquista vem crescendo muito o plantio de eucalipto. Não só Conquista, como Teixeira de Freitas, Prado, aquela região toda do sul do Brasil, que hoje a Mata Atlântica, né, a nossa floresta toda está indo embora e ficando carvão. E esse carvão esteriliza. Então, o nome da performance a artista morre em favor não comemos carvão, né? E a artista morre em favor dos camponeses. Então, tinha muitos camponeses nesse congresso, né? E quando eles vão nesses congressos, eles levam o material, os instrumentos de trabalho dele, como enxada, foice, essas coisas todas, né? E eu passei a manhã inteira deitada como morta, né? As pessoas se aproximavam, queria saber o que era, e tinha alguém, assim, pessoal. Eu tive o apoio da Secretaria de Cultura, com Dati Sena, com Najib Barroso, e as pessoas ficavam perguntando, e tinha um pessoal de um blog, foi logo no início que começou a surgir o blog, tinha até o blog do Anderson, que estava iniciando, né? Ele cobriu essa performance. E aí chegou um momento em que houve a parada lá do Congresso, e essas pessoas ficaram sabendo que tinha uma artista deitada como morta na praça. E eles foram com suas festas. E eu não tenho essa foto, infelizmente, porque eu estava lá deitada, mantive o tempo inteiro de olhos fechados, eu não via as coisas acontecendo. Eles foram para lá e deitaram todos ao meu redor, da praça, e eles ficaram deitados lá por mais ou menos uns 15 minutos até o intervalo do congresso. E foi, assim, um impacto muito forte. E o impacto para a cidade, eu espero que isso tenha ajudado os camponeses de alguma forma, ou pelo menos tenha alertado a sociedade de saber que se eu continuar crescendo essa monotecer, que os conquistenses, uma cidade de 300 mil habitantes, não vai ter de onde comprar coentro, alface, temperos, né? Vai ter que mandar buscar de fora, porque vai ter uma esterilização geral na cidade, ou na região rural. Então, meu performance. Na verdade, é um conjunto de elementos aí, tem performance, tem instalação, tem intervenção urbana, porque se você ocupou uma praça, você está intervindo. Né? Para mim, como eu tenho estudado assim, sobre performance, diferente de agora que eu tenho com a sua companhia e suas dicas e com o curso que eu fiz com Heracto, e estou lendo um livro sobre performance, eu estou entendendo mais ou menos o que eu fiz. Eu estou procurando saber os nomes do que eu fiz nesse processo, porque para mim era intuitivo, era algo que me incomodava, era algo que... E para mim aquilo não servia se eu mostrasse através de pintura, não servia se eu mostrasse através de escultura. Para mim eu precisava me envolver outras pessoas, chamar atenção. Então, para mim, na minha cabeça, aquilo ali era uma forma de chamar atenção, de agredir o outro que estava ali fora olhando. Olha só, eu estou fazendo de conta.
E para mim era longe de ser atriz, não tinha nada, tenho nada a ver de atriz, eu não tenho um pingo de habilidade para ser atriz. Não tem nada a ver com a atriz Uhum. que eu faço. Esse trabalho Negro Fugido, A Culpa de Brota, Santo Amaro, Fala um pouquinho desse processo, Na realidade, rapidamente. Negro Fugido já acontece há muitos anos no Grupo de Brotas, né? Ele tem todo um significado, é onde tem os capatazes correndo atrás para prender os negros, né? E assim vai. E eu estava lá para assistir, junto com outros fotógrafos, os fotógrafos estavam fotografando, e eu queria entender o processo, para eu entender mais como artista visual. Quando chegou lá, um fotógrafo, Antônio Thales Antônio, chegou para mim e falou assim: Lilian, por que você não participa, já que você é um artista performance? Eu falei: não, mas isso aqui só quem participa é negro. Aí ele chegou para alguém lá dentro do movimento e falou assim: olha, ela é uma artista performance, ela gostaria de participar. O cara, eu, branca do olho verde, ele falou assim: não, você pode participar. Na mesma hora eles me vestiram, na mesma hora eles me pintaram. Isso aí é um óleo macerado com carvão, né? E na boca eles colocam anelina e você fica ali babando aquela cor preta. Para quem nunca foi no Negro Fugido, não conhece a Bahia, não conhece a história da Bahia, nem a história da negritude, da escravidão do Brasil. Eu convido todo mundo. É em julho, todos os domingos, eu acho que todos os domingos de julho. Foi assim, uma coisa muito impactante, porque as pessoas olharem ali uma mulher branca correndo, porque você corre o tempo inteiro, o dia inteiro correndo dos capatazes, ou os capatazes correndo atrás dos negros, certo? E os negros caem, eles caem, eles jogam, e aí a simulação de que você está matando, de que você está prendendo. E ali aqueles negros vão buscando, pedindo dinheiro às pessoas que estão assistindo, acompanhando, para comprar, acho que é para comprar sua alforria, juntar o dinheiro para comprar sua alforria. E aí que prende, para prender, né, esses negros. Na verdade, eu conheço o evento, mas eu não sabia que você tinha se apropriado do momento do evento, que é bacana também, né? Eu não tenho certeza, porque a primeira negra, a primeira branca a participar de um movimento desse, eu sei. Agora, eu não sei se surgiram outras brancas que participaram. Bora falar de Mamma Mia. Mamma Mia. Mamma Mia é um projeto, né, belíssimo, que é um alerta às mulheres sobre os cuidados e a prevenção do câncer de mama. Então, surgiu, isso já deve ter uns 6 anos, né? Aí é uma voluntária, ela não tem uma mama, né? Ela perdeu uma mama com câncer e ela aceitou ser voluntária. Tem um episódio fantástico com ela, Meire, dela, que no dia que nós apresentamos a performance, que eu pintei todas lá no Centro de Cultura Boca, lá em Antônio, nós levamos um médico, né, oncologista, e ele se propôs, né, a ajudar as mulheres que estavam ali, porque, inclusive, mulheres voluntárias ficaram sabendo que estavam com câncer na semana do Mamma Mia. Imagine que loucura. Foi um impacto, foi um chororô tremendo nesse dia. E aí o médico... Você chegou... E perguntou a gente tinha aqui no... Oi? No 2 de julho, a gente morava aqui uma grande artista, Ivana Sachiné. Ela chegou a participar desse Mamma Mia? Ela não, né? Nesse período. No dia que ela soube que ela estava com câncer, no outro câncer. Mas eu fiz uma homenagem para ela com várias artistas lá no Biblioteca Central. Fotos daí. Ela ia participar do Mamma Mia. Você acredita? Ela já tinha confirmado e tudo, mas aí ela piorou. E foi logo depois ela veio falecer.
Mas foi assim, foi triste para todo mundo, estava envolvido muito. Aí a gente tem o Novembro Azul, né? Que você já fala de câncer de próstata, né? Câncer de próstata. E alerta também uma coisa assim, a gente fala do câncer de próstata, mas existe por trás do câncer de próstata, quer dizer, por trás não, né? Existe algo que as pessoas não sabem muito, que foi alertado no Novembro Azul, que tem mais homens, né, que morrem com câncer de pinto do que de próstata. O câncer de próstata vai acontecer em quem tem predisposição, não tem saída, não tem escapatória, certo? Você pode se antecipar e não morrer dele, mas você vai ter. Agora, o câncer de pênis, existe prevenção. E, por incrível que pareça, onde tem mais câncer de pênis é no Nordeste. Nossa. É, um dado. E o câncer de pênis, como é que se trata se previne do câncer de pênis? É simplesmente limpar o pênis, aquele líquido, aquela massa que sai do canal do pênis do homem. Aquilo ali, se você não limpa aquilo todos os dias, se não mantém aquilo limpo, é aquilo que provoca o câncer de pênis. Nossa. Então, assim, as pessoas... Eu só fazia para mulher, né? Porque o meu trabalho todo é voltado para mulher. Mas, como eu tenho muitos amigos, né, me cobraram, falaram, Lília, faça também o Novembro Azul. Me cobraram tanto que aí eu fiz... Os 2 últimos anos eu fiz o Novembro Azul. Lili, essa foto aí é recente, essa intervenção, né? Você fez fazendo uma crítica à ditadura militar. Tem uma pintura imensa, porque a foto está em preto e branco e não está ajudando muito aqui, mas depois vocês olhem no Instagram dela. E se você tiver aí a imagem, seria incrível a foto. Se você tivesse me original. teria separado. Mas não tem nada bom. Isso É bom que... foi quando completou essa obra, foi aniversário de morte, né, da mulher Ai, meu Deus, e agora? Sumiu. Já ia falar... Sim, enfim. Elas estavam morando em frente a esse prédio. E elas foram retiradas daí, todas as 2 morreram. Jovens. E a mãe, por fim, a mãe também morreu. Disseram que a mãe se suicidou, a mãe de delas, e na realidade não foi, né? Na realidade ela não se suicidou. Provavelmente ela foi assassinada também. Então, nesse dia, esse protesto, né, como foi com o professor Fábio Nogueira, ele me convidou para fazer esse protesto e eu ampliei esse trabalho, né? Ele deve ter mais ou menos de 3 metros, 4 por 3, alguma coisa assim. E porque eu queria tanto achar, porque é uma pena que daí não dá para ver. Se você tivesse... Mas é bom que os alunos procurem depois no Instagram. É uma imagem muito impactante, mas essa foto aí é de uma outra mulher. Essa imagem, essa foto, essa pintura, onde ela perdeu os 2 mamilos, foi arrancado os 2 mamilos, ela sofreu aquela choque elétrico. Não, choque elétrico ela também teve. Prenderam a coroa de Cristo na cabeça dela e prendia com a turquesa para que ela pudesse falar. Prenderam tanto que o globo ocular dela saiu da órbita. E ela era queimada com cigarro. Ela tem o corpo. Todas elas foram queimadas com cigarro. Não é? Então é uma obra que fala da ditadura, né? Todas essas obras que eu só botei, mas todas essas obras que eu fiz falam sobre esse momento das mulheres. Por que eu fiz isso nesse momento da pandemia? Porque no início da pandemia a gente começou a ver pessoas indo para a rua pedindo a ditadura de volta.
Então, pedir a ditadura de volta em algo assim tão fora da realidade do Brasil, que eu falei assim, não, eu preciso mostrar para essas mulheres que estão indo para a rua que pedir a ditadura de volta, existe a possibilidade muito grande que isso aconteça de novo. Então, por isso que eu pintei essas mulheres. Eu pintei a partir de relatos da família, de atestado de óbito, não é atestado de óbito que descreve, não. Como é que a gente fala da descrição do que a pessoa morreu? Pronto. É óbito, né, não? Esqueci. Hã? Não é o óbito, não? Então, ali nessa descrição, eu fui pintando a partir da descrição, porque não tem foto, não existe filme, não existe nada documentado visual. É só mesmo, né? E em vídeos que tem a família que fala sobre. Então, eu falei, não, eu quero mostrar isso em imagem, porque eu acho que as pessoas precisam ver. Né? Não é um prontuário. É um laudo médico, é como se fosse um laudo médico. É o laudo médico. É o laudo médico. Aqui, gente, eu trago a live que a gente fez, que já falando sobre body art in the box, corpo, e que a gente trabalhou muito com as relações do movimento autêntico que a gente fez em sala com vocês no início. E Lilian trouxe aí uma relação da maternidade nessa persona que ela incorporou no momento da performance. Depois vocês deem uma olhadinha no Instagram, no meu e no dela, que tem a performance na íntegra. A cristalização. Aqui foi recentemente uma outra live processo, que eu chamo experiência, que a gente remodelou o corpo, eu com massa de biscuit, e Lilian rasgou um quadro dela inteiro. Agora ela vai falar da poética dela mais forte, que é as relações do patriarcado. Fala aí, Lilian. Então, assim... Aí tem um pouco da pintura sua, que isso era uma pintura que foi toda rasgada, uma tela enorme. Era uma tela enorme. É assim... Lilian está dizendo aqui, Lilian.passos, que é laudo médico que você estava querendo falar. Eu acho que tem. Não sei bem se é laudo médico, não. Mas Prontuário. é o médico que diz. Mas é o médico que fica. Pronto, o Nina Rodrigues. O que é o Nina Rodrigues, gente? As pessoas, quando morrem, não vão para lá. Assim. Então, vamos lá. Falando desse trabalho, né? Que eu falo, eu iniciei esse trabalho como todas as formas de amar, onde seria pintura, seria escultura e seria também performance. A performance eu me inscrevi para o festival de Tiradentes e fui aprovada e fui para Tiradentes com essa performance, onde que eu estava e nesta roupa eu colocava as pessoas, eu levava um acetato vermelho, onde com cada pessoa que eu conversava nesse caminho, eu fui de ônibus daqui. Tá caindo. Vai dar uma caída e a gente volta, viu? E tá faltando 21 minutos, 20 segundos restantes, aí a gente retorna. É melhor você salvar essa e eu volto, falo logo. Isso. Salva logo. Pessoal, fica aí na... viu? Salve logo, que você salva tranquilo.